A graça e a paz a todos. Aqui é o seu pastor Rogério Batista com mais um programa Valendo de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui para unir a nossa fé. Desde já, a paz de Deus a todos, que Deus o abençoe, que Deus o fortaleça, que Deus os guia e que Deus possa falar em vosso coração. Não aquilo que queremos, mas aquilo que necessitamos para poder mudar a nossa vida, mudar o nosso quadro, mudar o nosso dia a dia. Hoje, que Deus possa fazer um milagre em sua vida. Não sei qual é o milagre que você precisa ou que você necessita, meu irmão, minha irmã. Mas Deus, Ele tem um milagre para você. Hoje Ele tem a mudança, Ele tem a restauração para a sua vida. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra aqui em Lucas 5, a partir do versículo 32, que diz assim: não vim chamar o justo, e sim os pecadores com arrependimento. Então, Jesus, Ele vem como o acolhedor dos rejeitados. Jesus, Ele vem como a escória da sociedade. Ele vem buscar aqueles que estão abandonados, que estão sem lugar neste mundo. Então, aquele que tem sua posição social, que tem sua classe social sobre este mundo, jamais vai se sujeitar à palavra de Deus, porque não vai ser dependente de Deus, porque tudo ocorre, abraça a causa deles, amam eles, todos gostam dele e tal, tudo. Então, Jesus, Ele vem para os rejeitados, para aqueles que são desprezados. Então, Deus, Ele te chama, você, meu irmão, que é desprezado pela sociedade, e Ele quer fazer de você o melhor. Ele quer te dar o melhor. Ele quer mudar a sua história, o seu quadro de vida. Ele quer te fazer vencer, meu irmão. Ele quer te fazer vencer, meu irmão. Ele quer que você seja uma bênção. Então, você que se acha desmerecedor do amor de Deus, repreende agora, porque todos nós somos merecedores do amor de Deus, todos nós, porém somos criatura de Deus. Mas para isso, para nós passar a ser filho de Deus, nós temos que obedecer a palavra de Deus, nós temos que nos sujeitar a Ele, a lei dele. Se nós não sujeitarmos a palavra de Deus, se nós não sujeitarmos a disciplina dele, não tem como mudar. Deixe que o mundo te julgue, deixe que o mundo te condene, deixe que as pessoas falem mal de você. A pior besteira do ser humano é tentar se defender de situações talvez que não tem como se defender, porque não tem ninguém que conhece mais o erro do que nós, ser humano, porque nós somos tão errantes, nós somos tão falhos e nós deixamos a desejar. Então tem hora que não compensa nós debater com alguém, nós brigar com alguém. A melhor resposta que dá é ficar calado e deixar Deus agir, e deixar Deus fazer, porque Ele faz acontecer. Então Ele te chama a cear com Ele, Ele te chama para sentar na mesa com Ele. E se você der ouvido, meu irmão, se você der ouvido, minha irmã, você vai comer o melhor dessa terra, você vai viver o melhor dessa terra. Então você que já foi rejeitado, você que é a escória da sociedade, você que está aí nas ruas, você que está no vício, você que está todo quebrantado, Deus quer te acolher, Ele quer te ajudar, Ele quer te salvar, Ele quer te dar sentido, Ele quer escrever uma nova história para você, meu irmão e minha irmã. Deus, Ele quer fazer acontecer, mas para isso é necessário você querer. Porque se você não quer mudar, porque se você não quer uma nova vida,
não tem como Deus fazer. Se você fala, não, para mim aqui tá bom, então tá bom para Deus também. Mas se você se revoltar, meu irmão, se você se revoltar, meu irmão, contra a situação e não aceitar ela, então vai ter mudança, então vai ter diferença. Porque Deus, Ele quer te fazer a diferença. Por isso que Ele fala, não vim chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Então aqueles que são perfeitos, aqueles que acharam um lugar nesse mundo, assim como eu venho falando no começo do vídeo, Deus não tem como fazer nada para eles. Porque aqueles que se intitulam perfeitos, aqueles que se intitulam melhores, então não tem como fazer nada. Porque você já é perfeito, você já é bom, vai fazer o que mais? Não tem como fazer nada. Mas aqueles que se intitulam pecadores, eu me intitulo um pecador, porque eu preciso de Deus. Eu preciso da palavra de Deus todo dia. Eu preciso de recomeçar todo dia, toda manhã, cara. Então, aquele que se intitula um pecador, então Jesus veio para ele. Jesus veio para mudar a história dele, o quadro dele, a situação dele. E além de mais, ele vem te dar uma morada celeste. Então, você tem uma oportunidade, meu irmão e minha irmã, de se arrepender de seus maus caminhos e reconhecer a grandeza de Deus e o poder dele. E assim ele vai mudar, ele vai transformar a sua casa e a sua vida. Em primeiro lugar, Deus tem que nos transformar, para depois as outras coisas serem transformadas. Então Deus vai te dar paciência, Deus vai te dar perseverança, Deus vai te dar coragem. Não importa onde você esteja, não importa com quem você esteja, o que importa é que Deus, Ele vai te honrar, é que Deus vai mudar a sua história, é que Deus vai mudar o seu quadro de vida. Deus vai dar sentido a você, meu irmão. Deus vai mudar a sua história. Então, meu irmão e minha irmã, persevere, não se entrega, lute, obedeça a palavra de Deus. Porém, só ela pode nos mudar, só ela pode nos moldar, só ela pode nos transformar. Então, a palavra de Deus é para aqueles que querem ser transformados, que querem ser mudados. Então a palavra de Deus, ela está aí para te mudar, para te transformar, para te dar sentido na vida. Então Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é bondoso, Deus, Ele faz acontecer. Mas para isso, meu irmão e minha irmã, você tem que acreditar, você tem que se lançar, você tem que obedecer, você tem que praticar, você tem que se aceitar da forma que você é, da maneira que você é. Então tem muita gente que não aceita Ele da forma que Ele é. Ele quer ser uma coisa diferente, sendo que as atitudes são as mesmas. Para você ser uma coisa diferente, sua atitude tem que mudar. Você tem que mudar o seu jeito de pensar, de raciocinar, de falar, de agir, porque aí sim, meu amigo, aí sim, minha amiga, meu irmão e minha irmã, aí vai ter mudança, aí vai ter transformação. Mas quando eu falo mudar o seu jeito de raciocinar, de pensar, não é achar que você é o melhor, não é achar que você é o dono da razão, não é isso não. É achar que você tem que se lançar mais, tem que se oferecer mais ao seu próximo, tem que ajudar mais. Então, nós deixamos muito a desejar. Nós cobramos muito, mas lançamos pouco. Então, Deus, Ele quer que você se lance mais, meu irmão. Minha irmã, Deus quer que você se dá mais, que você procure não a se contaminar com esse mundo, mas procure a se purificar deste mundo. E como que eu venho me purificar desse mundo e não me condenar cada dia mais? Quando eu começo a ter um olho bom, quando eu começo a ver as coisas boas, a palavra de Deus fala, se teus olhos forem iluminados, todo o teu corpo será. Mas se seus olhos forem treva, grande treva dará o teu corpo, meu irmão, minha irmã. Então Deus, Ele quer te iluminar, Deus, Ele quer fazer você vencer. Mas para isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que reconhecer que você é um pecador, que você tem defeito, que você deixa a desejar. Então dessa forma,
é que vai mudar a sua história. Então, com isso, você vai se aproximar mais das pessoas e vai acontecer o quê? Vai acontecer a diferença na vida delas. Vai acontecer a diferença na sua própria vida, na sua própria casa. Quando você deixa o seu orgulho, a sua grandeza de lado e se compadece do seu próximo, aí sim a sua vida vai mudar, os seus caminhos vão mudar. Mas enquanto eu estiver ali criticando, enquanto eu estiver ali condenando, enquanto eu estiver ali batendo nas pessoas, nada vai acontecer. Enquanto eu estiver ali querendo ser o melhor, então não adianta, não vai mudar. E eu vou continuar a mesma coisa. Quando você aproxima de Deus, você vai ter que pensar como Deus, agir como Deus, falar como Deus, ver como Deus e ouvir como Deus. É isso que tem que ser, como Deus faz. Nós erramos toda hora, mas quando nós chegamos a Deus e pede perdão, Ele nos perdoa, Deus perdoa. Assim tem que ser na nossa vida. Aqueles que nos fazem o mal, aqueles que nos apredejam, aqueles que nos condenam, todo tempo Ele está lá apredejando, condenando e tudo, mas quando Ele vem até nós temos que perdoar. Mesmo se não vir, nós temos que compreender, entender que ninguém é perfeito, que ninguém é merecedor de nada, que eu tenho que deixar que Deus me defenda, eu tenho que deixar que Deus entre na minha causa, na minha luta. Tem gente que vem para Deus, mas ele não consegue deixar Deus trabalhar, e o diabo deita e rola com essas pessoas, o diabo aproveita dessas pessoas. Por quê? Porque na hora de falar eles falam, mas Deus é comigo e não sei o que, eu amo a Deus e tudo, mas aí quando vem na prática, quando o diabo tenta eles caem na afronta do diabo. Por quê? Porque não sabe o que é Deus, não sabe o que é servir Deus, não entende o que é Deus. Deus, Ele não tem inimigo à altura dele. E se eu sou um servo de Deus, se eu sou um filho de Deus, eu também não tenho inimigo, cara. Eu tenho que deixar falar o que quiser, pensar o que quiser. O problema é de quem vai achar ou de quem vai pensar. O que importa é você e Deus. O que importa é as suas atitudes diante de Deus, é você fazer o bem, é isso que importa. O resto vai ser resto. Então assim é que tem que ser a minha vida, assim é que tem que ser a sua vida, como cristão, como homem, como mulher de Deus. Como nós está na presença de Deus hoje, como nós está adquirindo a palavra de Deus hoje, como nós está como nós está comendo a palavra de Deus. Como você está comendo a palavra de Deus? De que maneira? Como que você tem usado a palavra de Deus a seu favor? Você tem usado ela para poder destruir os outros? Para poder diminuir os outros? Ou você tem usado ela para poder aproximar de Deus? Para aproximar, estar perto de Deus, estar perto das pessoas? Porque a palavra de Deus, ela nos une. Enquanto a gente não conhece a Deus, a gente não sabe o que é o amor. A gente não conhece o amor. A gente só aprende o que é o amor quando a gente conhece a Deus, quando a gente adquire o Espírito Santo. Então a gente sabe o que é amor. E quando eu amo o meu irmão, independente do erro que ele tem, independente da falha que ele tem, independente do pecado que ele tem, eu vou ajudá-lo, eu vou amar ele dessa mesma forma. Porque o próprio Jesus fala: não vim para chamar o justo, e sim os pecadores ao arrependimento. Como que você vai chamar alguém que está no caminho errado? Como que você vai chamar alguém que está nas trevas, condenando, julgando? Nunca, meu irmão, nunca, minha irmã, você vai conseguir trazer essa pessoa para perto de Deus. Nunca. Por quê? Porque você se intitula melhor, maior. E todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos. Então a diferença do cristão, do que serve a Deus, do que obedece a palavra de Deus, é que ele, de todo tempo ele se distancia daquilo que vem enfraquecer ele. Então se distancia daquilo que te enfraquece, porque o pecado ele enfraquece. A própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então quando a pessoa morre é porque ele vai se enfraquecendo, vai se enfraquecendo.
uma pessoa que cai no leito no hospital e o quadro dele não evolui para melhor e vai só para pior, vai só enfraquecendo, a tendência dele é desfalecer, ele vai morrer. Por quê? Porque ele está desfalecendo. Assim é nós no pecado. Aquele pecado e tal, ele vai desfalecer. E o pecado, pessoal, ele não entra pelo ouvido. O pecado entra pelos olhos. Primeiro você vai ver, depois você vai pensar, depois você vai colocar no seu coração e depois você vai praticar. Isso é o pecado. O pecado ele não entra de uma vez, ele é devagar. Por isso que tem que ter muito cuidado. Então, meu irmão, minha irmã, você depende de Deus, você depende dele, você tem que ser como Deus, você tem que pensar como Deus. Não, porque Deus não julga ninguém, Deus não condena ninguém, Deus não leva ninguém para o inferno. Não, quem leva a gente para o inferno é as nossas atitudes. Mas Deus não condena ninguém. Tem gente que quer ser Deus para poder condenar, para poder criticar ao seu Deus. Isso é o próprio diabo, isso é o próprio Satanás. Porque Deus não condena. Deus não. Se Deus pudesse salvar todo mundo, Ele salvaria todo mundo, porque a palavra dele diz que Ele não se alegra com nenhuma alma perdida, com nenhuma alma condenada. Ele não se alegra de maneira alguma. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é justo. Porque se não existisse Satanás, todos nós íamos ser salvos, todos nós íamos para o céu. Mas como existe o demônio, como existe o inferno, aí nós temos a escolha, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Agora você fala, mas por que Deus deixa então o inferno? Por que Deus não destrói o inferno? Porque Deus é justo até com os demônios. Oh Deus poderoso! E até os demônios obedecem a Deus. Eles é submisso a Deus. Os demônios, porque aquilo que não ofende Deus, que não tem afronta com Deus, para que Deus vai destruir? O que o diabo pode fazer contra Deus? Nada. O diabo pode fazer contra mim, contra você, mas contra Deus ele não faz nada. O diabo só faz também se eu permitir, se você permitir, se eu decreto ou se você decreta, meu irmão, minha irmã. Então, observa como que o diabo age. Ele te coloca como uma pessoa perfeita, ele põe isso na sua cabeça, como uma pessoa certinha. Então, isso, aí você começa a julgar, você começa a condenar, você começa a falar mal. Então, isso aí é do diabo, isso aí vem do inferno. Porque se nós colocar, nós somos todos irmãos perante Deus. Ninguém é melhor do que ninguém nessa terra. Então, não tem diferença. Tem quem tem mais dinheiro, quem tem menos dinheiro. Então, isso aí é. Mas agora, da presença de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós temos chance e oportunidade de ir para o céu. Mas todos nós temos chance e oportunidade também de ir para o inferno. Aí é com nós que decidimos. Então você, meu irmão, que decide, você, minha irmã, que decide. Mas nessa noite, eu creio que você vai decidir ir para o céu. Eu creio que você vai decidir andar com Deus. Eu creio que você vai decidir andar na palavra de Deus, submisso a Deus, porque Ele é quem vai fazer você vencer. Amém, pessoal? Então, vamos orar, vamos falar com Deus. Soberano Deus, Pai querido, Deus amado, nos dá entendimento, meu Deus, para que nós possamos compreender, entender e ver como o Senhor, meu Pai. Porque o Senhor não veio chamar o justo, o Senhor veio chamar foi os pecadores, o Senhor veio chamar foi aqueles que estão distantes do Senhor, meu Deus. Nos prepara a nossa mente, para que nós podemos trazer esse povo para perto do Senhor, meu Deus. Como que nós vamos trazer, meu Pai, esse povo para perto do Senhor? Condenando, criticando, apontando. Não, meu Deus. Nós vamos trazer eles para perto do Senhor através da Tua palavra, através do Teu amor, meu Pai. Porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é bom a todo tempo, porque o Senhor é justo a todo tempo. Então nos instrui, nos ensina a amar independente de quem seja ou de qual seja o ser humano. Nos abençoa, nos livra do mal e que o Senhor possa nos fortalecer. Aquele que crê diz amém? Amém, pessoal? Então creia somente em Deus. Você não é melhor do que ninguém, meu irmão. Você não é melhor do que ninguém, meu irmão. Tem aqueles que querem e aqueles que não querem. Isso é a diferença. Mas aqueles que não querem, quis outro caminho, escolhe outro caminho. Aquele que quer, escolhe. Então você tem um livre-arbítrio.
Você tem o livre-arbítrio de fazer a sua escolha. Você pode escolher, igual eu posso escolher, igual o outro pode escolher, independente. Mas eu escolho apresentar esse Deus para você. É um Deus que não te cobra nada. É um Deus que quer ver você bem, meu irmão. É um Deus que quer ver você ir para riba. É um Deus que quer ver você vencer. Como que esse Deus podia ser tão injusto, tão ingrato conosco, tão desingrato conosco, na verdade, assim, que colocava nós aqui para ir para o inferno? Como que Deus ia fazer isso? Deus não fez isso com ninguém. Deus colocou nós aqui, como Ele é justo, e Ele deu a escolha para cada um de nós. Você escolhe. As atitudes suas é que vai te levar ou para o céu ou para o inferno. Então essas são as atitudes. Não é religião, não é padre, não é pastor, não é irmão de igreja, não é ninguém. O que vai levar você para o inferno ou para o céu são as atitudes. Então é a atitude diante de Deus. Se eu frequentar a igreja todo dia, eu posso ir para o céu? Pode, depende das suas atitudes. Se eu não frequentar a igreja, mesmo assim eu posso ir para o céu? Pode, também depende das suas atitudes. Isso é o ladrão na cruz lá que foi salvo. Então, quem contendar comigo, problema. É a palavra que fala, eu não falei nada. A palavra de Deus fala. Quem lê sabe disso. Então, Jesus, ele salvou o ladrão que estava lá do lado dele. Que ladrão nunca foi no ministério, nunca foi numa igreja, nunca foi em canto nenhum, né? Mas na hora ali, na última hora, ele se arrependeu e foi com Deus para o paraíso. Assim também tem gente que está fora da igreja, que no último momento pode se arrepender, pode ir para o céu também. Então depende das atitudes suas. Depende das atitudes. Então, as nossas atitudes nos levam para o céu ou nos levam para o inferno. Amém, pessoal? Então, graça e paz a todos. Aqui é o pastor Rogério Batista. Estamos com vocês, estamos unindo nossa fé, estamos nesse trabalho, estamos nessa peleja, para que você possa a cada dia conhecer mais de Deus, saber quem é Deus. Nós não pregamos religião, porque religião é uma praga, é uma desgraça na vida do ser humano. Então nós temos que pregar o que é, a palavra que é, e saber que nós somos todos imperfeitos, que nós todos temos falha. Deus não quer o certinho, Deus não quer o retinho, Deus quer aquele que tenha consciência em fazer o bem. Esse que Deus quer. O que tem a consciência de se arrepender, de ser sincero diante dele, esse que Deus quer. Deus não quer ninguém certinho, Deus não quer ninguém perfeito. Deus ele não quer uma seita. Para Deus não importa você. Deus quer uma alma lavada e remida sobre a palavra de Deus. E não tem um caminho de você lavar sua alma, não, a não ser na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela purifica, ela limpa, ela alimenta a sua alma. Então, meu irmão, vem comer a palavra de Deus, absorver a palavra de Deus. Essa que é a palavra que eu estou tentando falar desde o começo do vídeo e não consigo. É absorver a palavra de Deus. Então, que Deus faça você absorver a palavra dele e que você venha mudar e que você venha conscientizar, né, que Deus é Deus e Deus ele faz. Deus não é imperfeito, Deus não é injusto, Deus não é errante, não. Deus é perfeito. E tudo que ele criou aqui, ele sabia o que ele estava criando. Então, meu irmão e minha irmã, você hoje tem essa oportunidade. Então Deus não quer ninguém religioso, Deus quer pessoas sinceras. Que seja sincero. Amém? A graça e a paz. Então, o próximo programa, além de Deus, Deus vai nos abençoar e vai nos honrar. Amém? Até mais.